bruxos e minhas bruxas! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para dar sequência à playlist de druidismo. E para dar essa sequência, nós vamos falar sobre os deuses irlandeses. Contamos com a presença de João Huberti. Olá, João, tudo bem com você? Tudo bem. Então, para quem não me conhece, né? Provavelmente a maioria das pessoas do canal não me conhecem ainda. Eu estou no caminho do druidismo eu não vou dizer quase 20 anos, mas assim, mais de 15 anos, né? Faz aproximadamente 12 anos que a gente tem um grupo de druidismo aqui em São Paulo, a Gorsed de Caritaubi, que eu sou um dos fundadores, né? A gente sempre trabalhou fazendo palestras em eventos, que nem a Mystic Fair, o Dia do Orgulho Pagão, no Encontro de Magos e Bruxas de Paranapiacaba, né? Tentando explicar um pouco do que é o druidismo, e também fazendo celebrações abertas, né? Eu também estou envolvido nesse tempo na fundação e na atuação do Conselho Brasileiro de Druidismo, participei da diretoria anterior, o Encontro Brasileiro de Druidismo e Reconstrucionismo Celta também, desde a primeira edição, o Caritaubi esteve presente em praticamente todas, né, tanto participando quanto palestrando, e aqui em São Paulo também sou o criador e um dos organizadores do Encontro Paulista de Druidismo, que a gente faz sempre no segundo semestre, normalmente setembro, outubro, né? Que esse ano a gente não tem ainda a data fechada, né? Por questões de pandemia, mas infelizmente, mas fica o convite para o pessoal do canal para depois procurar a página do Encontro Paulista de Druidismo no Face, né? E acompanharem a gente. Certo. Então vamos começar, né? Falando um pouquinho sobre os deuses irlandeses. Você quer começar por quem? Ok, então, assim, eu queria começar antes deles, queria começar falando um pouco sobre, então, da onde vêm as nossas informações sobre os deuses irlandeses, tá? As outras pessoas do druidismo que passaram aqui pelo canal já falaram um pouco de quem são os celtas, da história dos celtas, né? Mas é sempre importante a gente ressaltar, quando a gente fala de celtas, a gente está falando de um conjunto de povos da antiguidade. Gente, pelo amor, celtas não tem nada a ver com Idade Média, né? Celtas são um conjunto de povos da antiguidade, que as relações entre eles, o fato da gente agrupar todos eles hoje, é em parte uma herança da visão que os gregos e os romanos agruparam eles e registraram eles em conjunto, mas isso foi durante muito tempo a origem, né, dessa noção coletiva, mas hoje em dia, por pesquisa arqueológica, histórica, linguística mesmo, das associações culturais e principalmente linguísticas entre diferentes povos célticos, né? E a Irlanda tem um papel de destaque nisso, por quê? Por eles serem, de certa forma, o extremo oeste da Europa, né? Serem uma ilha para lá das outras ilhas, os romanos nunca chegaram até a Irlanda, não houve colonização ou romanização da Irlanda, e o cristianismo chegou um pouco mais tardiamente do que na Europa continental, ou do que em determinados pontos da Europa continental. Então, a gente teve uma perpetuação de um modelo de sociedade celta, ou uma sociedade com características remanescentes da sociedade celta, durante mais tempo na Irlanda do que no continente ou do que na Grã-Bretanha de forma geral. Então, a gente pode dizer que a tradição permaneceu viva lá por até mais ou menos o século V
tá? O que é bem mais do que a Grã-Bretanha, a atual Inglaterra, por exemplo, que foi conquistada pelos romanos no século I. Então a gente tem uma sobrevivência muito maior dessa tradição, né? Dessa religião antiga, e os mitos, consequentemente, foram melhor preservados, porque você teve, na passagem para o cristianismo, os monges irlandeses registrando vários dos mitos sobre os deuses celtas, sobre os deuses celtas irlandeses, né? O que acontece? Esses registros, eles vão se dar numa série de manuscritos que depois foram sendo compilados, e deram origem ao que hoje a gente considera como uma divisão que a gente considera de 4 ciclos mitológicos. O primeiro ciclo é chamado de ciclo mitológico mesmo, desculpa, não é um nome muito criativo, né? Ele é o ciclo que trata das histórias dos deuses em si, tá? O segundo ciclo, o ciclo ultoniano ou ciclo do Ulster, trata de uma série de aventuras dos heróis do Ulster, que é a região norte da Irlanda, né? A Irlanda, ela se divide em 4 ou 5 províncias, dependendo de como a gente considera, né? Historicamente, a ilha da Irlanda era dividida: o Ulster no norte, Leinster no leste, aí é fácil de lembrar, Munster no sul e o Connacht no oeste. E no meio, Meath, né? Que era aqui a província central, que depois foi separada, né? Depois ela foi separada um pedaço para cada uma, mais ou menos. Mas Tara, que é a capital mitológica da Irlanda, né? A capital histórica, mitológica, o local de coroação dos reis, ficava na província central. Bom, esse ciclo do Ulster, então, trata dos heróis de lá, principalmente Cuchulainn, que é o maior herói da história da Irlanda, tá? É como o grande guerreiro da história da Irlanda. O terceiro ciclo, ciclo feniano, trata dos Fianna, que são war bands, grupos de guerreiros que protegem a Irlanda, principalmente de piratas e de criaturas mitológicas que atacam a Irlanda. Existiram Fianna históricos, existiram grupos de guerreiros na Irlanda chamados de Fianna, né? Mas o ciclo feniano trata dos Fianna mitológicos. E o último ciclo é o ciclo dos reis, que trata de vários reis da Irlanda, alguns mitológicos, alguns históricos, mas que seria cronologicamente posterior aos demais, tá? Tudo isso para dizer o quê? O ciclo mitológico, o primeiro deles, trata das próprias histórias que têm os deuses como protagonistas. Nos outros 3 ciclos, eles aparecem em determinados momentos interagindo com os personagens. Então, por exemplo, no ciclo do Ulster, a gente tem uma presença muito viva de Morrigan atuando. No ciclo dos reis, a gente tem Manannán ou Lugh aparecendo e interagindo com aqueles reis, tá? Então, esse conjunto de mitos, né, esses 4 ciclos, são as fontes de informação que a gente tem sobre os deuses. No aspecto das lendas, né, no aspecto das histórias narradas sobre eles, tá? Eu gosto de focar muito em dois relatos principais. O livro das invasões ou o livro das tomadas da Irlanda, tá? Que, como já foi dito nas outras conversas, não existe basicamente um mito de criação celta ou um mito de criação irlandês que narre os deuses ou algum povo anterior aos deuses criando o mundo. A Irlanda já existia e os povos simplesmente vão chegando sucessivamente e cada um se misturando com os anteriores ou tomando deles a terra e etc. E um desses povos são os Tuatha Dé Danann, né, quem a gente refere como os deuses irlandeses, né? O povo que sucede eles são os milesianos, seriam os humanos, os homens mortais, tá?
Então, o livro das invasões da Irlanda é uma dessas fontes, trata de muita coisa anterior aos deuses, inclusive, mas a Irlanda já existia lá criada, e criada, assim, não se aborda de onde veio o mundo, né? E o outro são 2 relatos de batalha que eu acho que a Juliana comentou, a primeira batalha de Moytura e a segunda batalha de Moytura, ok? Então, quando os Tuatha Dé Danann chegaram na Irlanda, eles primeiro lutaram contra um outro povo que já existia lá, chamado de Firbolg. Isso foi a primeira batalha de Moytura, foi quando eles tomaram o domínio da terra para eles. E a segunda batalha foi contra os Fomorianos, que era um povo pirata. Assim, eles são descritos como piratas porque eles são descritos como sendo atacantes que vêm do mar, algumas vezes. Muitos deles são descritos de forma monstruosa, tá? Isso pode variar. Foi nessa segunda que Lug ganhou o barco mágico, né? Isso, é nessa segunda batalha que você tem o foco em Lug, né? Eu esqueci o nome mas teve uma deusa que deu um barco mágico para ele. Que eu esqueci o nome. Agora, eu não lembro... Que eu me lembre, quem deu o barco para ele foi Manannan. Mas a mãe de Lug era Toitcha. Só que Lug é um caso complexo. Lug é um caso complexo. Mas o que acontece? Essa segunda batalha é talvez um dos principais textos que a gente tem sobre os deuses irlandeses. Tá? O que acontece? Todos esses relatos já existem numa forma cristianizada. Tá? Como a gente falou, eles foram colocados no papel, ou no pergaminho, né, por monges. Foram colocados na pele de carneiro por monges. Então, por exemplo, no livro das invasões, ele vai estabelecendo uma linha do tempo dos eventos bíblicos com o que está acontecendo no livro das invasões. E na Batalha de Moytura tem citações de falar em artes diabólicas, coisa do tipo, uma visão demonizante, né, em relação a algumas coisas dos deuses irlandeses, mas de forma geral, é um relato que dá para a gente aproveitar, tipo, é um relato que realmente dá para a gente entender melhor os deuses através dele, tá? Bom, então, esse texto da segunda batalha de Moytura, a gente tem ele em 2 fontes principais, eu diria. Um manuscrito que tem 2 traduções do irlandês para o inglês. Agora eu não vou lembrar o nome de um dos tradutores. A outra é a Elizabeth Gray. Mas, assim, são 2 acadêmicos especialistas em literatura irlandesa medieval que fizeram essa tradução para o inglês. E a partir deles que a gente trabalha, dessas 2 versões da tradução da segunda batalha de Moytura. A outra é uma outra tradução feita pela Lady Augusta Gregory, que é uma personalidade importantíssima da história das artes irlandesas, nascida no século XIX, mas faleceu no começo do XX, no começo ou na metade do XX, mais ou menos. É muito importante, inclusive, para a dramaturgia irlandesa. Tá? E ela compilou um texto, um livro, na verdade 2 obras, né, que são tradução dos mitos irlandeses para o inglês. Tá? Um primeiro chamado Gods and Fighting Men, quer dizer, Deuses e Homens Guerreiros, que compila histórias dos Tuatha Dé Danann e dos Fianna, e um segundo livro chamado... O segundo eu não vou lembrar o nome que ela colocou, o nome exato que ela colocou em inglês, mas o segundo é sobre o ciclo do Ulster, tá? E o que a gente chama do roubo do gado de Cooley. A principal história do ciclo do Ulster é um roubo de gado. A Maeve, que é a rainha de Connacht, ela e o marido resolvem tomar um touro que existia no Ulster,
né, e que pertencia ao rei de lá. E isso gera uma guerra, tipo, numa escala menor do que uma guerra de Troia, porque afinal de contas a gente está falando internamente de uma única ilha, mas gera uma guerra muito grande, na qual Cuchulainn é o principal herói. Ok? Então, tá. Com isso, eu acho que eu finalizei a introdução. Eu levei o quê? Uns 15 minutos só para começar, né? Sem problemas. Mas vamos lá. O que acontece? Então, alguns desses deuses têm uma atuação mais direta na Batalha de Moytura, outros têm menções mínimas na batalha, mas a gente sabe da importância deles por outras fontes ou por outras formas. Tá? Então, começando, na época da batalha contra os Firbolg, o rei dos Turhadedan, né, que a gente fala, significa... O que acontece? Antigamente as pessoas traduziam isso como a tribo ou o povo, né, embora seja um plural, né, as tribos, os povos, da deusa Danu. Só que esse nome Danu, ele não é atestado em nenhum lugar. É porque Danann poderia ser um possessivo de Danu. Ok? Então, durante muito... O D'Artagnan acho que comentou disso. Durante muito tempo ficou essa impressão de que então era o povo da deusa Danu, o povo da deusa Dana, né? E que eram todos descendentes então dessa grande deusa, dessa grande mãe. Só que não existem as menções diretas dessa deusa, não existem mitos, não existe uma relação direta para a gente colocar ela como grande mãe de todo o povo. E a outra interpretação possível é o povo das artes, o povo habilidoso, né? Que é como normalmente se considera hoje. Então, até tipo, Aesdana, né? O povo das artes. Então, os deuses irlandeses são basicamente o povo habilidoso, né? Quando eles chegam na Irlanda, eles chegam em Beltane, duas possibilidades, né? Dependendo do relato, eles chegam voando, chegam em nuvens. Dependendo do relato, eles chegam em navios, mas depois eles queimam esses navios para eles não poderem voltar para o norte. E é isso que essa fumaça dessa queima que deu a impressão de que eles chegaram em nuvens, né? Então a gente pode ter aí realmente uma versão original falando que eles chegaram em alguma forma de nuvem ou de névoa, né? Participação especial da fumaça do incenso passando nessa hora, ou pode ser que realmente eles tenham vindo em navios e queimado, assim, são mitos, então a gente não tem uma única forma relatada deles, uma única forma descrita deles, né? Eles chegam em Beltane, pouco tempo depois eles travam essa batalha contra os Firbolg. Nessa época, o rei deles era Nuada, né? E o que acontece? Nessa primeira batalha, a mão dele foi decepada. E uma condição para você ser rei é você ser íntegro, você ser completo de corpo, mente e alma, você ser são de corpo, mente e alma. Então, ele não pode mais ser rei se ele tem se ele não é perfeito fisicamente. Assim, ele abdica do trono e o trono passa para o Bres, o Belo, né? O Bres tem uma característica muito interessante que vai aparecer várias vezes. A genealogia dos Turhadedan é uma confusão gigantesca, tá? Os mesmos deuses aparecem uma hora citados como pai e filho, outra hora como irmãos e etc. Mas o Bres, ele vai ser meio Turhadedan, meio Fomori. Quer dizer, ele tem ancestralidade dos dois lados e isso vai ser uma característica importante de vários deles. Inclusive de Lug, que é mais ou menos como se fosse um contraponto do Bres, tá?
Eu falei que vários fomores são descritos de forma monstruosa, mas o Bres ele fica realmente conhecido como Bres o Belo. Bom, o que acontece com o Nuda? Ele tem que abrir mão do trono, mas o deus da cura, o deus médico, Jinkert, faz para ele uma mão de prata. E ele passa a ser conhecido como Nuda Argentland, né? Nuda da mão de prata. Gente, desculpem, eu não falo irlandês, minha pronúncia ela é mais aquela pronúncia do inglês, tentando entender com um mínimo de contato com o irlandês. Tá? Então, minha pronúncia dos nomes... que eu não tenho que falar os nomes. Né? Mas assim, então ele passa a ser conhecido como Nuda da mão de prata ou do braço de prata, né? Poderia representar uma ou outra coisa. E passa a levar uma vida mais ou menos normal, tá? Mais para frente, ele vai recuperar, vai passar por um processo mágico de cura e vai recuperar o braço, a mão dele e vai voltar a ser rei, tá? Só que quando Lug chega, ele cede o trono para Lug, né? Depois que Bres é deposto, isso é o mito central de Lug, passa por isso, né? O mito central da segunda batalha de Moytura, aliás, é por conta da deposição de Bres, que daí ele vai atrás dos Fomori para pedir ajuda e retomar o trono, vai atrás da família do pai dele para retomar o trono, e é por isso que ocorre a batalha. Mas quando Bres é expulso, Nuda volta para o trono. Quando Lug chega, ele acaba cedendo o trono para Lug. Então, ele representa um aspecto de governante, né? Um aspecto de um líder de guerra, inclusive, porque tem destaque para a participação dele nas duas batalhas. Mas ele é um governante que ele sabe, nas duas vezes, ele demonstra que ele sabe a hora de abrir mão do trono, sabe a hora de abrir mão do poder, seja porque ele não merece num determinado momento, na visão deles, ou seja porque tem um líder mais capacitado, que era o caso de Lug, né? Um ponto importante também sobre Nuda é que na abertura da segunda batalha de Moytura, quando fala que os Torra de Danann vieram para Irlanda, fala que eles vieram de 4 cidades, onde cada uma delas um sábio ensinava, e que de cada uma dessas cidades eles trouxeram um tesouro. Então eles têm 4 grandes tesouros. A espada de Nuda, a lança de Lug, o caldeirão do Dagda e a pedra do destino. A espada de Nuda fala que nenhum oponente podia resistir a ela. Ela é uma espada que teoricamente cortava através de qualquer coisa, aí as interpretações mitológicas variam um pouco. Mas não tem mais informações sobre ela, tipo, ela é citada no começo do texto da batalha, mas não é citada em detalhes depois. Tá? Na segunda batalha, ele é morto por Balor, né, que é o campeão dos Fomores. Tá? Normalmente, o Nuda é associado com Marra, que a gente vai falar da Marra, uma das Morrigan, que a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho mais. Tá? Como ele tem esse um aspecto de justiça, de soberania, de guerra, né, então ele acaba entrando como ele entra na primeira função da análise do Jorge Dumézil sobre as três funções das deidades e do poder, né, a separação do poder e das 3 classes na sociedade indo-europeia, né? E a gente tem um deus galês chamado Nud, e a gente tem um deus britânico chamado Nodens, né, que podem ser associados com ele. Assim, em termos de nome, eles podem estar associados. Não quer dizer que eles têm o mesmo mito, o mesmo culto, né?
A gente também não tem muitos relatos de como era o culto a Nuda. Acho que a gente vai ter mais relatos, acho que de Nodens do que dos outros, né? Nodens foi associado a Marte pelos romanos, tá? Existe tem um texto que não é do Júlio César, agora eu não vou lembrar qual o texto qual é o autor do texto, mas que é uma interpretatio romana sobre os deuses gauleses, os deuses da Gália, da atual França, né? E ele fala, o deus mais adorado na Gália era Mercúrio, assim, assado. Eles também cultuam muito Apolo, daquele jeito e tal. Que, obviamente, está descrevendo com uma visão romana os deuses de lá, né? Alguns deles têm as associações pelos locais de culto, tem efígies, estátuas, né? Que dá com os nomes, que dá para recuperar esse tipo de informação, os templos e tal. Mas, assim, quando a gente fala de celtas, é uma coisa muito interessante por causa disso. Porque, por exemplo, a gente tem muita cultura material da Gália. Porque como teve a romanização, então eles adotaram o hábito romano de fazer imagens, que antes não era uma coisa tão comum para eles, tão presente. A gente vai ter a adoção da escrita do alfabeto latino, né, e um sincretismo entre os deuses. Então, várias deidades celtas, o nome vai virar um epíteto dos deuses romanos, né? Mas onde você tem mitos? Na Irlanda e em Gales. Só que já na Irlanda numa forma cristianizada, em Gales numa forma cristianizada. Então, um aspecto que aparece muito no druidismo é assim: a gente estabelece ou não uma relação entre os deuses de 3 ou 4 lugares diferentes e considera que as informações de um valem para o outro, ou não? Então, assim, historicamente, não, gente, são culturas diferentes, né? Assim, são locais diferentes de culturas aparentadas, são personagens culturais, são deidades diferentes em termos de culto e tal, mesmo se tem uma semelhança linguística, mas pro druidismo moderno, muitos grupos acabam fazendo eu tenho essa informação sobre o deus gaulês, dá para eu tentar incluir isso daqui na minha visão. Isso é certo, isso é errado? Em termos religiosos, isso vai de cada um, desde que seja uma decisão pensada, informada, faça sentido para você, a gente não fica fiscalizando o que o amiguinho está fazendo, né? Não deveria, pelo menos. O importante é assim, cada um ter o seu... O importante é cada um ter o embasamento do seu estudo, tá? Mas duas pessoas podem fazer o mesmo estudo e chegar a conclusões diferentes, analisar as mesmas fontes e chegar a conclusões diferentes. Bom, seguindo, a gente vai ter Jim Kert, que eu falei que é o médico do Sturra de Dana. Então, ele faz aquela mão de prata, e o que acontece? Qual a principal história que a gente tem ao redor dele? É esse aspecto da cura de Nuda? Mais ou menos. Um dos filhos dele, que é o Miar, achou que a mão de prata não era suficiente, então ele fez um processo de cura mágica, milagrosa, tá? Para a mão do Nuda crescer de novo, né? Durante 3 dias ou 3 semanas, a mão foi crescendo aos poucos. Então, um com a mão contra o lado do corpo, o segundo contra o peito, e o terceiro fala que a mão é encoberta com junco enegrecido de fogo, provavelmente cinzas de algum tipo de junco, alguma coisa assim, e a mão de Nuda foi curada. O que acontece? Jim Kert ficou meio assim com isso que o filho tinha feito, porque tinha superado ele, e foi lá, pegou uma espada e acertou a cabeça do filho. Cortou a carne e o Mir se recuperou. Ele golpeou uma segunda vez, cortou o osso e o Mir se recuperou. Não, primeiro cortou a pele, depois cortou a carne, na terceira cortou o osso. Na quarta,
ele cortou o cérebro, cortou o crânio até a metade, né? Porque nas todas as anteriores o Mir se recuperou. Daí nessa ele falou, não existe médico capaz de curar esse ferimento, né? Matou o próprio filho por um ciúmes de ter sido superado na arte da cura. Então, esse texto aparece, essa informação aparece no relato, e assim, não comenta nada de nenhuma reação de nenhum dos outros deuses. Vida que segue. Como se isso fosse uma coisa normal. Que aparentemente, assim, que pelo que a gente sabe pelas sociedades célticas, não. O pai não teria direito de vida e morte sobre os filhos, ainda mais um filho adulto, por causa de um ciúme desses. Então, assim, é um aspecto interessante do relato, é essencial, tipo, é um dos principais temas que a gente tem da história de Dinkert, mas que merece uma boa análise aí, né? O que acontece? Quando ele matou o Mir, ele enterrou o filho e no túmulo cresceram 365 ervas. 365 ervas curativas, organizadas, bonitinha, né? Cada uma pela sua doença. Uma outra filha dele, a Ahmed, né? Irmã do Mir, foi lá, espalhou o seu manto e coletou nela as ervas para se poder tratar todas as doenças. De novo, Dinkert achou que aquilo não estava ok e misturou as ervas de forma que a gente não tem o conhecimento pleno de que planta cura cada mal, cada doença. Entendi. Então, dá para a gente fazer umas análises interessantes. Tipo, ele é um grande curador? Sim. Ele atua como médico dos Turhadedanan? Sim. A gente não sabe se ele está brigando, se ele está seguindo uma regra que a gente não conhece, de limites que não poderiam ser transpostos, conhecimentos que não poderiam ser absolutos, que nem o que levou a Apolo matar o filho, né? No relato grego. Ou se ele está agindo porque ele quer ser o melhor médico e pronto. A gente não tem informação suficiente nesses textos para dizer nem por um lado nem por outro. Né? Bom, isso... Diga. Desculpa. Isso é até interessante, porque realmente tem, da mesma lenda dá para se fazer várias interpretações diferentes. Isso é legal. E daí o que acontece? Esse manto da filha, o manto de Ahmed, ele é um dos instrumentos mágicos que existem hoje no druidismo, né? Tem pessoas que trabalham com encantamentos ou rituais ligados a essa simbologia do manto de Ahmed. Ok? O que acontece? Na batalha em si, né, antes da batalha, tem um conselho de guerra. E nesse conselho, já é o Lug que está como líder, ele pergunta para cada um dos Turhadedan o que ele vai fazer na batalha. É um texto longo nesse aspecto. Claro, não é cada um, mas os principais, ele pergunta para um por um o que vai fazer na batalha. E o que o Dinkert fala? Todo homem que for ferido lá, a menos que sua cabeça seja cortada fora ou seu cérebro ou medula partidos, eu farei inteiro e são novamente para a batalha na manhã seguinte. E é isso que realmente ele e a filha fazem. Ele, a Ahmed e um outro deus da cura, Octril. Agora eu não me recordo se ele é o outro filho do Dinkert, que ele tem 4. Né? Um vai ser o pai de Lug. Tá? Um dos filhos do Dinkert é o pai de Lug. Mas... realmente eles fazem isso. É avô de Lug. Tá? É o avô pelo lado Turhadedanan. Né? O que acontece? Durante a batalha, eles levam os mortos para um poço, onde ele está trabalhando com os filhos, e os mortos voltam à vida, voltam para lutar novamente. Só que eles voltam sem poder contar como são as coisas. Então eles voltam sem a fala. Porque eles não podem falar como é depois da vida.
Entendi. Isso é Tá? legal. Né? Eles vão, por conta disso, os Turra de Danann vão ter uma vantagem gigantesca na batalha, né? Até a hora que eles são superados numericamente numa quantia absurda pelos Fomori. Numa proporção que fala que era como mover um rochedo a golpes de cabeça, a desvantagem numérica deles, tipo, eles tentarem derrotar os Fomori. Só que eles tinham várias vantagens mágicas, né? Uma dessas era o poço, até a hora que os Fomori vão lá e enchem o poço de pedras, dão um jeito de espantar quem está trabalhando lá, e enchem o poço de pedras para eles não poderem mais trazer os mortos de volta à vida. Nossa. Realmente não são elfos fofinhos do... Não. que o Darda falou. Ninguém é fofinho. Assim, quando a gente fala dos deuses gregos, dos deuses romanos, muito por causa dessa interpretatio romana, desse sincretismo, que é uma simplificação, as pessoas têm aquela visão. Atena é a deusa da sabedoria, Mercúrio é o mensageiro, Apolo é da medicina e da música. E assim, para os deuses gregos, isso já é reducionista. Para os deuses celtas, isso é absurdamente reducionista. Porque assim, quais são os atributos? Morrigan é deusa da guerra. Ok, Morrigan é uma guerreira fenomenal, tá? Só que assim, todos os deuses, todos os Turra de Danann foram para a linha de frente. No Conselho de Guerra, todos eles falam que vão lutar de alguma forma. A associação com fertilidade. Praticamente todos eles são associados com fertilidade, cura de uma forma ou de outra. Arte. Todos eles são associados com arte de alguma forma. Tá? Vários ofícios são vistos como uma forma de arte ou como uma forma de magia, como, por exemplo, o ofício do ferreiro, né? É tanto uma arte quanto é uma forma de magia, você moldar o metal através do fogo, né? O domínio que se exige. Então, a gente não pode simplificar deuses, seja no estudo sobre eles, num ponto de vista mitológico meramente, seja no culto, a gente não pode simplificar os deuses como Deus disso, Deus daquilo, né? Cada Turra de Danann é uma pessoa extremamente complexa, né? Bom, seguindo, a gente vai ter Ogma, que era o campeão dos Turra de Danann. O que a gente fala quando é o campeão? Quer dizer que é o guerreiro mais poderoso, né? Alguém que é considerado o melhor guerreiro daquela tribo, daquela vila ou aldeia, né? Daquela cidade fortificada. Cidade não, né? Bom, depende do período e do local, né? Mas daquela fortificação, né? Quando a gente fala em celtas, normalmente o que você vai ter é uma vila fortificada. Então você tem uma região normalmente mais estratégica, né, como o alto do morro. Você vai ter uma paliçada de madeira, muitas vezes com proteção de terra em volta, né, com muralhas de terra num primeiro nível, terra ou pedra, e depois a madeira, né? E lá dentro você vai ter os silos daquela vila para armazenar os grãos, construções comunais mais importantes, e ao redor daquilo você vai ter uma estrutura de campos de plantio e de pastoreio. Bom, pastoreio também, né? Tem 3 tipos de gado que são extremamente associados com os irlandeses, né? Nesse sentido. São o gado bovino, suíno e ovino, né? Então, você tem muitas menções a touro e vaca, você tem muitas menções a porco, você tem menos menções a ovelhas, mas ainda são importantes, e sim, e tem todo o uso da lã, tá?
mas você tem menções importantes, que nem no Imbolc, né? Que pode... Oimelc, que é outro nome para o Imbolc, pode ser traduzido como a lactação das ovelhas, né? Bom, É o primeiro sinal que a primavera está chegando. Então, eu estava falando de Ogma. Ogma era o campeão dos Turra de Danann, tá? E o que a gente tem sobre ele? Ele é o criador do Ogan. Oan, né? Oan. Que será o próximo vídeo com a Juju Couto. Que é esse alfabeto irlandês. Falar alfabeto, mais ou menos, porque assim, ele não era usado para uma escrita no dia a dia, né? Mas ele era usado para inscrições específicas, né? Por exemplo, marcar fronteiras ou marcações funerárias, tá? Quando o Lug chega em Tara, né, e se apresenta como sendo um campeão, colocam ele para fazer um teste contra o Ogma. Então, tem uma pedra que, tipo, 4 vezes 20 parelhas de gado mal podiam mover, e o Ogma vai lá e arremessa essa pedra do salão do rei para fora. Daí o Lug vai lá e arremessa de onde caiu de volta para o salão do rei. Né? No Conselho de Guerra, o Lug pergunta, Ogma, o que você vai fazer na batalha? E ele fala, ser páreo para o rei e bater-me com 27 de seus amigos enquanto ganha 1/3 da batalha para os homens da Irlanda. Então, assim, ele é um campeão. Então, ele está querendo dizer que ele sozinho vai vencer 1/3 da batalha, né? No final da batalha, ele vai pegar a espada do rei Fomor para ele, né? Mas a gente não tem mais informações sobre uma espada de Ogma. É engraçado isso, que fala da Dunuda anteriormente. Aqui quem ganha uma espada especial é Ogma, mas não tem, tipo, outros relatos de o que ele fez com essa espada depois. Tem o destaque que ele pega a espada e quando ele tira ela da bainha, ela recita os feitos, porque esse era o poder que havia nas espadas naquela época, de recitarem os feitos que haviam sido feitos com elas. Tem uma visão nos... O que acontece? Principalmente falando em termos de Irlanda, existe uma coisa chamada a parte do campeão. Quando um grupo de guerreiros se reunia em qualquer salão, e quando eu falo salão, entendam, tipo, uma casa grande, mas as casas celtas, aquele esquema de pau a pique ou pedra, mas assim, casas circulares, ok? Não eram casas com cômodos, você dormia em nichos ou, né? Bom, o que acontece? Quando um grupo de guerreiros se reunia, eles disputavam a parte do campeão, que é o quê? Cada um recitava seus feitos. Quem fosse o maior guerreiro presente tinha o direito de ser quem trinchava o porco e pegava o quarto traseiro, quer dizer, pegava o pernil para ele. E você tem relatos de tretas gigantescas disso. Boa parte do ciclo do Cuchulainn também está relacionado a isso. A história dele na juventude, né, está muito relacionada a isso. Há um desafio de quem é o melhor entre os guerreiros presentes, e vai aparecendo vários desafios mágicos e várias provas para eles ver quem consegue superar todos os outros e ganha o direito de fazer isso. Então tem muito entre os celtas, ou muito entre os celtas irlandeses, essa história de você recitar os feitos. E aí a gente vai ter uma visão que depois ela aparece nos relatos arturianos dos cavaleiros. É mais ou menos fácil de encontrar imagem disso na net, tipo, os cavaleiros na tábua redonda, cada um com a espada em cima da mesa, com a ponta apontando para ele, porque se falava que se o cavaleiro recitasse uma mentira quando estava contando os feitos,
a própria espada o mataria na hora, né? O Ogma, o que a gente tem mais sobre ele? O título dele, o principal título que aparece em relação a ele é Grianainek, mais ou menos isso, né? Ou Grianainek, é face de sol. O que acontece? Como se ele tivesse uma face muito reluzente, muito brilhante. Isso quer dizer que ele é um deus solar? Não. Ok? Isso só quer dizer que ele é um deus que é visto como uma aparência muito reluzente, muito brilhante, um deus que chama atenção. Tá? Ele vai ser comparado com o gaulês Ogmios, que os romanos associaram com Hércules. Tá? Ogmios, por quê? Porque Ogmios é mostrado carregando uma clava e vestido com pele de leão. Claro, para os romanos está muito fácil associar isso com Hércules, né? Qual é o detalhe que não bate com Hércules? Ele é retratado com correntes saindo da boca dele, ele sorrindo, correntes saindo da boca dele e prendendo as orelhas dos seguidores. Ele é visto como um deus de extrema eloquência, né? E Ogma também, por isso, falando de Ogmios, daí Ogma a gente também pode estabelecer esse paralelo, né? Por causa disso. Ele é o campeão e ele é o criador do Ogan. O que é o Ogan? Um alfabeto, uma escrita mágica, uma escrita que traz o poder das árvores, que pode ser usada hoje em dia, modernamente, é usada como oráculo, né? Mas as árvores que são associadas com ela, com essa escrita, são a maioria árvores que também têm profundas associações mágicas, né? Então você tem realmente um deus que ele não é simplesmente um deus guerreiro. Tá? É um deus, é muito mais do que isso. Bom, é um deus sábio. Né? Certo? Exatamente. A gente continua a falar dos deuses, tá? No nosso próximo vídeo, que vai ser a parte 2. Mas para não ficar muito cansativo, por questão de tempo, né? A gente vai fazer uma parte 2 do vídeo. Você topa? Claro. Então, meus bruxos, por enquanto, ficamos por aqui. Um beijo. Blessed be e